Paz, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de julho. Espero que vocês estejam bem, estejam animados, estejam firmes, orando, fazendo jejum, pelo nosso trabalho de amanhã. Vai ser um dia muito especial. A gente vai estar convidando as famílias para participarem da campanha da família, que a gente vai ter na próxima semana. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Hoje eu trouxe aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a gente vai estar lendo o versículo 14 e o 15, que fala assim: Todavia, ainda que venhas a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Eu estava lendo aqui, todo esse trecho aqui que fala sobre o estilo de vida, do cristão. E como a gente tem aprendido, que ser cristão não é uma religião, ser cristão é um estilo de vida, Já ouvi a Kelly falando sobre isso. E como a gente é diferente, Quando a gente aprende isso, entende, como a gente se torna diferente, pessoas distintas, A gente consegue passar pelas tribulações e pelas dificuldades do mundo, Não só do nosso dia a dia, mas aquilo que o mundo todo passa, e a gente persiste com fé, com esperança. E muitas vezes a gente é questionado, pela nossa, pelo nosso otimismo, diante de tantas situações ruins, às vezes diante de dificuldades, e ainda assim a gente consegue manter a fé, manter a esperança e continuar exaltando e glorificando o nome de Deus. Um testemunho aqui que eu tenho, para partilhar, é sobre a questão da pandemia. Quando a gente entrou na pandemia, eu ainda trabalhava e o Guilherme já tinha a empresa. Foi em 2020, o Guilherme começou a trabalhar com transporte em 2017. E eu trabalhava e eu tinha um bom salário. Mas eu tinha pedido para sair, porque eu queria me dedicar à minha casa e à minha família. E isso estava em processo. E quando eu fui dispensada, foi na pandemia, foi no final de 2021. E até ali, enquanto eu estava esperando, a demissão, eu e o Guilherme, a gente conversava e a gente falava sobre isso. E agora, Será que a gente ainda insiste nisso? Às vezes vinha esse pensamento, sabe? Mas a gente confiou em Deus. A gente confiou nele. E olha, para todos, a gente sempre fala que a pandemia foi foi um testemunho incrível, que Deus fez na nossa vida, porque a gente era autônomo, somos autônomos, E foi a época que Deus mais abençoou as nossas vidas. Foi na época da pandemia, foi quando o nosso trabalho foi reconhecido e, nossa, chovia serviço e a gente pensava assim, poxa, se as pessoas não saem para trabalhar, as pessoas não vão pedir frete para nada, Elas não vão poder ficar gastando dinheiro com isso, elas vão priorizar outras coisas mais importantes. A gente não sabia como ia ficar, mas a gente confiou em Deus. E Deus nos abençoou de sobremaneira naquele tempo. E eu lembro que eu fiz ainda algumas reformas aqui em casa e as pessoas que viam, meu pai, perguntava, nossa, mas a gente está na pandemia, vai ficar reformando casa, Deus nos abençoou. Então a gente não teve o porquê parar a nossa vida. É lógico que a gente tem que ser prudente. A pastora Marli sempre fala, sobre a gente ser prudente. Mas não é por causa das coisas que o mundo diz que a gente tem que perder a nossa fé e a nossa segurança em Deus. Então, o que eu quero dizer com isso e o que eu entendi aqui dessa palavra? Que quando as pessoas, que nem aqui no final fala assim, ó,
Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Muitas vezes somos questionados pelas nossas atitudes, pela nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus, e a gente tem que testemunhar, e a gente tem que se manter firme, né, e colocar a nossa fé em prática. Isso é testemunho. As pessoas veem as nossas atitudes e isso agrega, porque as pessoas elas são evangelizadas através das nossas atitudes também. Hoje a gente vê um mundo em guerra, o nosso governo, nosso país passando por uma situação, assim, todo mundo está ansioso para o dia 1 para saber o que vai acontecer, se o nosso presidente vai fazer alguma coisa, né, em relação à taxação que foi feita. As pessoas estão ansiosas para saber o que vai acontecer, principalmente aqueles que são as partes mais envolvidas. Mas nós, que cremos em Jesus, que somos cristãos, a nossa fé está em Deus. Então, independente dessas circunstâncias, eu creio e eu tenho certeza que vocês creem também que Deus vai continuar cuidando de nós. Então, assim, que a gente possa, né, manter firme essa fé nossa, as nossas atitudes, e que a gente possa testemunhar cada vez mais sobre tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque o nosso testemunho, ele também é evangelização, ele faz parte da nossa missão. Amém? Pai, louvado seja o Senhor por mais um dia. Obrigado, Altíssimo, por essa semana tão abençoada. Obrigada, Senhor, por essa sexta-feira. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado coisas incríveis. Temos tido muito aprendizado com o Senhor. Obrigado, Altíssimo, pela oportunidade de servir ao Senhor mais uma vez. Entregamos a Deus o nosso trabalho de amanhã em suas mãos e pedimos ao Pai que o Senhor venha preparar, Senhor, essas vidas que receberão a nossa mensagem, que receberão os convites, que essas vidas possam se juntar a nós e que possamos, ó Deus, estar juntos ali recebendo eles. Que muitas vidas, Pai, possam ser transformadas, muitas vidas possam conhecer a Tua salvação, possam, Senhor, testemunhar também milagres em suas vidas, que eles possam se juntar a nós, né, para que juntos possamos, ó Deus, caminhar no aprendizado da Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, continuar servindo ao Senhor e ao Teu reino. Como é bom, Senhor, saber que servimos ao Senhor, que estamos fazendo um trabalho para o Senhor, um trabalho que o Senhor nos designou. Como é bom, Senhor. Nós estamos muito felizes, ó Pai, de poder fazer esse trabalho. Falo isso por mim, pelos meus irmãos, porque eu creio que eles também estão muito felizes, ó Pai, de ter a oportunidade de servir ao Teu reino. Peço a Deus que o Senhor abençoe o dia de cada um, conceda a eles um final de semana abençoado pelo Senhor, que o Senhor venha trazer paz, alegria, ânimo em seus corações e que amanhã, Pai, estejamos todos ali, prontos para servir o Teu reino mais uma vez. Louvado seja o Senhor sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o dia de vocês. Tchau.